O... Então, pessoal, eu fiz uma crítica aqui no The Perfect, mas só que tem uma história muito negativa, né? Mas então, é um filme muito idiota. Eu abaixei esse filme porque falaram que era o psicodrama. Não é um psicodrama. É o quê? É a história das pessoas que fazem música e elas sofrem tanta correção e tanta agressão verbal que elas sentem que são violentadas e etc e tal. E a história é basicamente isso. Duas garotas que são músicas, que são uma perdeu a fama, né? E a outra se tornou extremamente famosa. Elas vão se encontrar na China, num país comunista. As duas resolvem ter um relacionamento, mas aí a história muda totalmente. Porém, a partir do momento que você vê um relacionamento de duas mulheres na China, mas qual que é o apontamento mais forte? Na China, assim, você vê que elas são extremamente tímidas, elas são totalmente introvertidas, e são duas garotas que sofreram, como eu posso dizer para você, um abuso que você pensa que é da sociedade, mas não, elas não sofreram um abuso da sociedade, elas sofreram um abuso do mestre da música delas. Aí a história se abre totalmente, né? A história cria uma situação grotesca, que você não pesca na primeira situação, aí cria uma situação ainda muito mais grotesca, que você pesca na segunda situação. Aí o filme se desenrola de uma crítica das pessoas que fazem música. Elas se tornam, infelizmente, elas são pessoas fracas que não têm um desenvolvimento pessoal e vivem na marca do abuso que sofreram com os professores de música, né? Porém, esse filme aqui ele parece até uma crítica com a história de Hollywood, né? Uma crítica sobre o cinema de Hollywood, e o cara quis lacrar com esse filme. Tá, vou dar spoiler aqui. Quem quiser encerrar o vídeo aqui, encerra. O que acaba acontecendo aqui é o seguinte: uma acaba sem mão, a outra acaba sem um braço, e elas pegam e o cara que abusou delas, que é o mestre delas, que é basicamente dono de uma seita, aquilo ali é uma doutrina de seita, pegam e como fala, fazem um tipo de uma tortura com o cara e fica tocando música, e o cara adora ouvir elas tocar música, e elas ficam tocando música pro cara, né? Ou seja, é uma tentativa de explicar o inexplicável, né? Que a nossa sociedade... Psicopata. Ah, sim, não, mas eles querem dizer... Ele é psicopata e elas também. Não, mas eles querem dizer que é o seguinte: a obsessão das pessoas numa sociedade não tem sentido nenhum, e a vida nunca é do jeito que a gente quer. Então o final da história é isso. Mas é tão idiota, tão idiota, tão idiota, tão idiota, tão idiota. Mas eu vou colocar aqui o Nuclear Dharma aqui, só pra ver. O Nuclear Dharma, assista esse vídeo aqui pra você ficar mais louco, porque basicamente você fala disso direto no... Ai, deu branco aqui. Fala direto isso no teu vídeo, né? Isso aqui até pauta pro teu vídeo. Mas, cara, agora eu não tô mais falando com você, tô falando com o público aqui, com quem assistiu esse vídeo. Cara, um psicodrama desse jeito, meu. O Hannibal é um dos melhores psicodramas que eu já vi na minha vida. Eu tava até comentando com a minha mãe. O que é o Hannibal? É uma pessoa extremamente rica que talvez era pobre, ficou rico, ou é uma pessoa rica que realmente sabe o valor das coisas, e que não é uma pessoa trivial que só fica falando do seu caviar ou da sua riqueza. E aí esse indivíduo que é extremamente rico, ele sente tanto ódio das pessoas que ele sente vontade de... Ou seja, o Hannibal é mais ou menos isso. É um surrealismo de um cara rico, extremamente inteligente, que vive na socialite, e ele sente muito ódio dos ricos, então ele faz aquilo que ele quer com as pessoas. E que ninguém pode fazer as vontades dela. Então Hannibal, cara, é um ótimo psicodrama, que eu só fui entender aquilo ali na última vez que eu assisti o Hannibal, mas é que eu já tô até velho, né? Os dois Coringas. O primeiro Coringa, ele simplesmente ele fala sobre o surrealismo novamente o surrealismo de Picasso, o surrealismo do... Qual é o nome daquele bicho lá que tem aquele bigode enrolado? Salvador Dalí. Não, eu gosto demais das obras do Salvador Dalí. Gosto muito dele. É muito legal as artes surrealistas, né? E infelizmente como fala, eu falo surrealismo, né? Mas só que tem muito